E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Cara, esse é o quarto vídeo que eu tô gravando hoje e depois tem mais um, velho. Esse vídeo, só pra deixar claro, tá? Está sendo gravado na sexta-feira, ao meio-dia e 21, mas ele vai sair amanhã, no sábado, umas 10 horas da manhã. Então, é o horário que você tá assistindo aí. Bom dia pra você que tá acordando aí agora. E é o seguinte, cara, vai sair 3 vídeos hoje, sexta-feira, e 2 amanhã. Esse aqui é o pré-rodada, o famoso pré-rodada, pra gente analisar e fazer uma análise dos jogos de amanhã, de sábado. Tô falando amanhã porque eu tô gravando hoje. Eu vou tentar ao máximo falar hoje, tá? Vou tentar ao máximo fingir que eu estou no sábado, mas às vezes eu confundo, enfim, vocês sabem, né? Então, hoje, nesse sábado, teremos 3 jogos. Não sei se eu falo de tudo logo ou só de hoje. Acho que eu vou falar só de hoje, é melhor, né? Melhor, porque aí depois tem mais conteúdo pra vocês e também porque são 10 jogos, né? Ficaria um vídeo muito longo e você sabe que eu gosto de alongar bastante o debate. Então é o seguinte, amanhã um time nordestino joga, que é o Ceará, pega o Juventude, o Botafogo pega o Bragantino, duelo que teve na Copa do Brasil, o Botafogo passou por cima do Bragantino e classificou, e o Cruzeiro pega a equipe do São Paulo, que talvez seja o melhor jogo de amanhã, tanto que é o jogo que vai passar às 9 da noite. É o melhor jogo em disparado, na minha opinião, tá? Cruzeiro que vem muito bem, é o segundo colocado do campeonato, ou terceiro, se não me engano, tá lutando forte pelo título, e São Paulo que encaixou muito com Hernan Crespo e agora é outro time. É um time bem encaixado também, promete ser um baita duelo esse duelo aqui. Bora um por um, bora um por vez. Vamos lá, Ceará e Juventude. Primeiramente, analisar a tabela e o que esse jogo pode mudar, o que esse jogo pode alterar na tabela de classificação. O quanto esse jogo significa. O Ceará que vai pegar uma sequência agora, só mostrar para vocês aqui rapidinho a tabela do Ceará. O Ceará vai pegar uma sequência agora que é bastante factível, bastante acessível. Porque o Ceará ele enfrentou o Juventude, como vocês estão podendo ver aí. Depois ele pega o Vasco em São Januário. O Ceará pode fazer 4 pontos em 2 jogos. E aí, vamos voltar para a tabela aqui para eu mostrar para vocês, porque o Ceará fazendo 4 pontos em 2 jogos, ele vai a 30. E para mim, na minha opinião, tá? 30 pontos já salvou praticamente o rebaixamento. O Bragantino, para mim, está salvo com 30. O Mirassol mais salvo ainda com 32, porque o Mirassol precisa de quê? 13 pontos. Venceu 4, empatou 1 em 19 jogos. O Mirassol não cai. Bragantino tem 30 pontos. Só precisa vencer 5 ou vencer 3 jogos, empatar uns 4 aí que já não cai. E o Ceará, se chegar a 30, fica bem próximo de se salvar do rebaixamento. Então é um jogo importantíssimo para o Ceará, jogo que pode valer permanência. Porque se o Ceará perder do Juventude, Juventude vai a 21, já fica a 5 pontos do Ceará. Ou seja, a diferença do Ceará para o 16º baixaria para 5. E na rodada, o Vasco vai jogar na rodada, o Vitória vai jogar na rodada, enfim. Aí é papo para depois, agora são só os jogos de amanhã. Mas é um jogo importantíssimo também para o Juventude, que encaixou demais com o Thiago Carpini, tá muito bem encaixado, e se vencer, sai da zona de rebaixamento. O Juventude tem um time bastante limitado. Ele sai da zona de rebaixamento e fica aqui em 16º. Talvez até ultrapasse o Santos, bora ver aqui, não. Acho que não. O saldo de gols é muito... O saldo de gols ainda tá muito desfavorável pro Juventude. E olha que o Santos tomou 6 do Vasco, hein? E ainda assim o saldo de gols está desfavorável pro Juventude. Então o Juventude sai da zona, Carpini ressuscita o time do Juventude, que tinha um time bastante limitado, mas Carpini já conseguiu trabalhar com o elenco limitado e salvou a Vitória do rebaixamento ano passado na Série A, então já tem uma experiência, já tem uma certa experiência, e eu diria que é um jogo em aberto, cara. O Ceará, para mim, é o favorito, 55-45 por ali, ou 60-40, quem quiser colocar uma margem um pouco maior também não discordo, porque o Ceará vem de uma ótima temporada, tá jogando em casa. Se fosse o Juventude com outro treinador, se eu não me engano era o Fábio Matias, eu colocaria o Ceará bastante favorito. E com quase certeza que o Ceará venceu o jogo. Com o Thiago Carpini, eu já não sei. Eu acho que o Juventude pode conseguir um empatezinho, o que ainda não tira o Juventude da zona, porque o saldo de gols é bastante favorável ao Vasco, né? Claro, acabou de meter um 6-0. Então, o Juventude empatando não sai, mas pode conseguir um empatezinho lá no Ceará, que seria um resultado ruim? Eu acho que não. Você está empatando fora de casa com um time que faz uma baita temporada, é o 10º colocado com um elenco limitado, vale lembrar, e um time, cara, que é bem encaixado, bem organizado. Então, você empatar fora de casa com esse time, que é um adversário direto, querendo ou não, ainda é um adversário direto, eu não descarto o Ceará na luta, porque tem muito campeonato pela frente, são 18 jogos pro Ceará, são o quê? 20 rodadas pela frente aí, então não dá pra você cravar nada. Eu só cravo que o Bragantino e o Mirassol estão salvos, porque 30 pontos realmente é uma gordura muito grande. Não dá pra você tirar essa gordura, praticamente, entendeu? Então, eu só descarto o Bragantino e o Mirassol, e o Ceará ainda tá na luta, então se o Juventude vencer, já bota um pouquinho de fogo na disputa aí. Bora ver o que vai acontecer. O Ceará é aquilo, né? O Ceará tem um jogo muito reativo. Só que tá pegando um time que, em teoria,
é pior do que o seu jogando em casa. Então o Ceará vai ter que atacar, vai ter que ter a bola. Será que o Ceará vai aguentar? E o time do Juventude é encaixadinho com o Carpini. Por isso que eu não me surpreenderia se o Juventude vencesse o Ceará. Não me surpreenderia, mas o Ceará é favorito, claro. Tem que ver como é que os times vão entrar em campo, como é que os times vão jogar. Só não coloco aqui a provável escalação para vocês, porque no momento que eu tô gravando não tem provável escalação ainda. Só sai amanhã. Aí, paciência, né? Então, é isso, cara. Um jogo que o Ceará pode vencer, é favorito, mas que tá em aberto, o Juventude também pode vencer, porque encaixou com o Thiago Carpini. E eu diria que dos 4 últimos, o Juventude é o time que tem mais chance de escapar. E dos que estão fora, é foda, aí é foda. Qual que tem mais chance? O Ceará pela tabela, não. O Vasco eu diria que teria mais chance uma rodada atrás. Agora que meteu 6, mas tomou 2-0 do Juventude, vale lembrar. Tomou 2-0 do Juventude e perdeu mais o jogo aí também, que agora eu não me recordo contra quem, contra o Corinthians, em São Januário, que tomou 3-2. Então eu diria que o Vasco ainda é o que tem mais chance de pegar a vaga do Juventude. Eu acho que uma troca que pode acontecer é entrar o Vasco e sair o Juventude. É uma troca que pode acontecer, porque o Santos com o Vojvoda vai voar. O Grêmio tem elenco, se eu trocar o treinador, acho que o Mano Menezes já caiu, também vai voar. O Inter não vai ficar aí, o Atlético Mineiro não vai ficar aí, esse Corinthians também não. E aí do Fluminense pra cima é briga pra Libertadores, né? Então, é aguardar o que vai acontecer, cara. Nesse jogo aí, é um jogo bastante interessante, vou acompanhar. Vou trazer o pós-jogo desse jogo assim que acabar. Acabou o jogo, eu venho aqui e trago o pós-jogo pra vocês, beleza? Então, é isso. E agora vamos falar dos outros jogos aqui. Vou botar em tela pra vocês aí. O Botafogo pega o Bragantino. Cara, é aquilo. O Bragantino tá com 8 derrotas seguidas, né? Ou 9, se eu não me engano. Venceu agora o Fluminense no Maracanã. No Maracanã não. No estádio deles aí, que é o novo, que eu não me recordo o nome agora. Não é o Davi Vichetino, é o Maurício de alguma coisa, se não me engano. Então, o Bragantino pega o Botafogo no Engenhão. Não preciso nem falar que o Botafogo é amplo favorito a vencer o Bragantino, por questões óbvias, elenco, investimento e fase também. O Botafogo é muito melhor do que o Bragantino. E o Bragantino, mesmo tendo vencido o Fluminense, só que vale lembrar, o Fluminense estava se poupando para pegar o Bahia. Então tem esse ponto também. E é um time que, ainda assim, cara, venceu só um jogo no recorte recente. Então eu diria que o Botafogo é favorito para vencer. Ainda acho que o Botafogo tem uma margem ali de 65%. Deve vencer. E aí é aquilo. O Bragantino tá tranquilo na tabela. Não tem muito o que analisar do Bragantino. Mesmo que perder aí 30 pontos, continua tranquilo. Para o objetivo dos caras que é não cair. O objetivo do Bragantino é não cair. Mesmo estando aqui, o Bragantino entrou com esse objetivo porque o elenco é limitado. O elenco do Bragantino é praticamente a base de um time que só se salvou no passado porque pegou o Criciúma reserva. Que teve uma sequência no segundo turno bastante complicada. Só venceu um jogo em 3 meses, se eu não me engano. E foi contra quem? Contra o Bahia, sim. Então, o Bragantino, cara, é lucro esse daí pro Bragantino. O Botafogo já tem que vencer, já precisa vencer para se aproximar do G4, para se aproximar do Bahia aqui. Estou torcendo pro Bragantino, tá? Estou torcendo pro Bragantino aprontar, conseguir um empatezinho pelo menos aí. Pro Bahia, claro, tem uma gordura maior pro quinto colocado aí. E a gente vai ter um confronto direto contra o Mirassol, né? Mas aí é papo para outro vídeo. Então, tomara que o Bragantino cometa o crime, mas eu acho que o Botafogo deve vencer, é favorito, deve vencer, deve ir pra cima do Bragantino, deve vencer no Engenhão. Esse jogo aqui não tem muita análise, não. É uma análise bem pragmática mesmo, todo mundo sabe, tá desenhado, e é isso aí. E o último jogo é Cruzeiro e São Paulo, né? O jogo mais equilibrado, como eu falei, dentro do Mineirão. E o Cruzeiro, dentro do Mineirão, só mostrar pra vocês aqui rapidinho, o Cruzeiro vem tendo bastante dificuldade para jogar dentro do Mineirão. O Cruzeiro vem vencido mais jogos fora de casa do que em casa. É inacreditável. As partidas do Cruzeiro aqui, ó. Aqui, programação completa de jogos. O Cruzeiro, ele vence a equipe do Atlético Mineiro agora. Tudo bem que o jogo foi em Minas, né? Só que o jogo foi na Arena MRV. Deu 2-0. Aí no Mineirão venceu o Internacional por 2-1, beleza. Mas antes disso, ó, empatou com o Mirassol no Maião. E aí o Cruzeiro perdeu para o Santos no Mineirão. O Santos que depois tomou 6-0 do Vasco, que era com aquele treinador horroroso ainda, o Kleber Xavier. E, se eu não me engano, o Neymar fez gol nesse jogo, o Neymar foi decisivo. O Santos tem sorte de ter Neymar, é aquilo, né? Que eu já venho analisando aqui há muito tempo. Aí pegou o CRB fora de casa, deu 2-0. Contra o mesmo CRB, na Copa do Brasil, na ida, empatou 0-0 no Mineirão. Aí pegou o Botafogo no Engenhão, deu 2-0. Aí pegou o Ceará no Mineirão, perdeu por 2-1. Então, o jogo ser no Mineirão não significa nada. São Paulo tá encaixadinho, pode ir lá, pode vencer o jogo. Por isso que eu acho que é muito 50-50, cara. É um duelo bastante equilibrado. Esse duelo é tão bom, é tão bom esse duelo, que talvez eu traga um pós-jogo aqui desse duelo. 11 da noite ali. Eu faço o pós-jogo do Ceará e Juventude,
assista o Botafogo. Talvez eu traga um pós-jogo aqui desse duelo de Cruzeiro e São Paulo, de tão interessante que ele é. Porque é um duelo, de fato, bastante equilibrado, cara. É muito equilibrado. Qual o melhor resultado pro Bahia? Cara, o melhor resultado pro Bahia, Cruzeiro. Cruzeiro. Sabe por quê? Eu venho falando isso aqui há muito tempo. O Cruzeiro vai lutar pelo título, galera. O Cruzeiro vai lutar com o Flamengo, vai lutar com o Palmeiras pelo título, galera. Então a nossa briga não é o Cruzeiro. A nossa briga é o São Paulo, que tá aqui, ó. O São Paulo tem 2 jogos a mais que o Bahia, beleza. Mas tá aqui, ó, na nossa cola. 4 pontos. A nossa briga é ficar o máximo distante possível dos times abaixo para poder a gente pegar uma Libertadores direta. Um 4º lugar, um 5º, 6º lugar e abrir vagas aqui das Copas, né? Torço para que isso aconteça. Então, cara, é melhor o Cruzeiro vencer. Até porque se a gente vencer o Mirassol, continuamos a 5 pontos do Cruzeiro com 2 jogos a menos. Então a gente continua podendo ultrapassar o Cruzeiro. Primeiro vamos olhar para a Libertadores. Depois vamos olhar por título. Aí, essa é a minha visão. Eu acho bastante difícil um título esse ano. Nossa diferença do Flamengo é de 10 pontos. Bastante complicado. Então o Cruzeiro tem que vencer o São Paulo. Eu vou torcer pro Cruzeiro vencer o São Paulo, sinceramente. E pro Bragantino apontar com o Botafogo aí, que já é mais complicado. E enfim, né, galera? Essa foi a análise aqui dos jogos de hoje, de sábado. Eu ia falar amanhã, tá? De hoje, de sábado, que você tá assistindo esse vídeo aí. Então, se você gostou, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo aqui no canal, beleza? Fui.